E é claro que hoje um dia é especialíssimo, porque além de um assunto muito interessante, uma especialista em direito animal conversa conosco daqui a pouco, mas é o dia em que eu tive a sorte, a graça de conhecer Carla pessoalmente, porque a gente ficou online, aí depois ela viajou e hoje ela está aqui. Agora, olho no olho, boa tarde, bem-vinda, Carla. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui pra gente estar podendo conversar e se conhecer pessoalmente. Faltou só uma convidada especial. Faltou Sushi Maria. Faltou Sushi Mas Maria. sabe por que ela não veio? Ela não tomou banho. Ela Ela não tava. podia expor minha bichinha assim, ela vai tomar amanhã, mas semana que vem não vai faltar esse encontro. Pode, então, maravilha. Então, pra gente poder se conhecer todos. E você tem um pra trazer também? Aí a minha, se eu trouxer, ela destrói esse cenário inteiro aqui. É? Ela não é comportada. Então, melhor evitar. Vai ter que ser por vídeo. Mas semana que vem. E foi uma... De verdade, eu estava longe, mas foi uma grata surpresa. E agora eu faço questão publicamente aqui ao vivo de agradecer a escolha de caminhar conosco, de estar aqui nas tardes. É um assunto que me representa muito. E eu sinto e percebo que fala-se pouco a respeito. Tem que ter mais espaço para falar da causa animal, a causa animal, a defesa, para fazer cobranças importantes. Porque não é um assunto da prateleira inferior, não, minha gente. É um assunto que tem que estar ali diariamente, eu digo, sendo falado, debatido, porque os animais, eles precisam dessa voz. E que bom que você está aqui conosco e muito criteriosa, escolhendo convidados competentes para abordar esse assunto. É um prazer estar aqui, ter voltado aqui para as quintas-feiras, agora com você e Quintou. com o professor João. E a gente está sempre tendo esse papo, que é isso que você falou. A causa animal, ela não é só uma discussão do pet, hoje em dia está na nossa vida, está no nosso dia a dia, então a gente precisa ter esse alcance, esse espaço de fala para a gente conversar e trazendo os assuntos que estão nas discussões para a grande maioria poder ouvir e conversar com a gente sobre isso também. E, aliás, manda a sua demanda, porque a Carla pauta aqui o seu Com assunto. certeza. 99803-5580. Se quiser denunciar também alguma situação, pode mandar para cá. A gente é um canal para isso. Demais. E sabe que antes de vir para cá, uma gelateria vai inaugurar amanhã, me mandou um gelato delicioso. Sim. Paolo, São Paulo. São Paulo. Uma delícia, eu consegui dar ali, 2 colheradas correndo. Vou postar daqui a pouco, quero agradecer, Carol, o carinho. Mas uma ação sensacional que amanhã lá no Shopping Pantanal. no lançamento, na estreia. estreia. É uma parceria com o Projeto Lunar. Pois que eu faço parte lá da ONG. Eu achei sensacional, professor, porque R$ 4,99 o copinho no lançamento, e aí é parte dessa renda para o Projeto Lunar. Todo o valor Todo o valor arrecadado com o gelato pequeno, o copinho de gelato pequeno, vai ser doado para a ONG. Não, eu vou lá comprar um monte, você também. E é delicioso. Eu tô com medo de chegar em casa que ter acabado, que meus filhos ficaram lá de tão bom. E olha que iniciativa legal. Além de chegar na nossa cidade, chegaram com um gelato diferenciado. Nossa, mas é muito diferenciado, porque eles estavam me explicando manual, ingredientes brasileiros, prestigiando e ainda sendo generosos. Então tá todo mundo convidado. Todo Amanhã, mundo. do meio-dia às 20 horas, para passar lá no Pantanal Shopping e já comer um gelato. Do meio-dia às 20 horas, São Paulo. Segue na rede social, parabéns ao Pantanal Shopping. E compra o pequenininho, o de R$ 4,99. Porque é esse que a renda vai para o projeto. Toda a renda vai para o Projeto Lunar. Leva para casa, come, chama os amigos. Sensacional. Vamos conhecer. Que bom já. que mandaram na quinta, né? No dia do seu quadro. Deu certo, olha. Arrasaram. Professor, vai lá no Pantanal comer o gelato. Bem-vindo. Obrigado, Marcela. Boa tarde, Marcela, Carla, Lui, Washington, Anderson, as Camilas, Marina e nosso ouvinte. Tem 2 Camila e o nosso ouvinte. Estava ouvindo vocês aqui antes. O senhor Feliz, gostou, gostei professor? do programa. Gostou? Legal, estava na estrada, desviando de alguns buracos e vindo para cá. Professor? Tinha no seu caminho? Tem, eu já falei ontem, não é um buraco, tem metade do asfalto acabado ali na Avenida das Torres, que ainda vai acontecer algo hoje. sério. O senhor falou. As pessoas precisam se cuidar em relação a isso. Parece E a questão do animal, eu queria falar uma questão, porque assim, a gente vive num país onde ainda há muito tipo de injustiças, né? Muito. E até misérias, tá? E muitas vezes as pessoas ficam comparando. Gente, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Nós temos que cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar do planeta, cuidar das coisas. Cuidado não se exclui. Sabe? E cada um em determinado momento, igual a gente faz com as pessoas, tem o exato momento ali que quem cuida sabe que é prioridade. Quem tem 2 filhos, um está doente, cuida mais do que está doente. Depois do outro. Então, assim, não precisa estabelecer tudo na vida uma disputa. Com certeza. Sabe? É este ou aquele, não. Pode ser todos. Que o bem seja para todos e que o mal não seja para ninguém. Tanta gente para ajudar, a gente consegue cada um no seu foco, fazer de tudo um pouco.
É isso, não é excludente não, e quanto mais a gente puder, melhor, mas aqui a Causa Animal tem um dia direcionado para a gente abordar, falar, lembrar, receber a sua pergunta, a sua demanda e sanar também as dúvidas. Carla, quem é a nossa convidada desta quinta-feira? Já conta um pouco sobre ela e sobre a nossa pauta. Hoje, eu acho que nos últimos dias em Cuiabá está tendo uma discussão muito grande, a gente acompanha as redes sociais, a gente que vive mais, né, dentro da causa, sobre a questão de animais em condomínio, sejam animais com tutores ou os animais comunitários, famosos animais comunitários. E eu trouxe ninguém melhor para conversar com a gente, ela esteve aqui no ano passado, em junho de 2024, nós recebemos ela aqui, e eu falei, professora, doutora Camila, estou precisando, mais uma Camila para vir para cá, falei, estou precisando de você aqui em Cuiabá para a gente poder conversar e trocar uma ideia. Então a gente vai receber a doutora Camila Prado, que é especialista em direito dos animais, mestre em direito, advogada e professora, e especialista em direito dos animais em condomínio. Prazer estar recebendo você aqui, Camila, nessa tarde. Bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar falando não só para Cuiabá, mas também para todo o Brasil de um assunto que é tão relevante para todos nós, uma vez que os animais hoje eles fazem parte das nossas famílias. Então, nós temos que cada vez mais discutir sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, principalmente quando a gente trata da questão dos animais em condomínio, e não só aí em Cuiabá, Carla, mas eu acho que aqui no Rio de Janeiro, enfim, em todos os estados, os conflitos são inúmeros nos condomínios, porque ainda há um tipo de preconceito em relação aos animais que vivem naquele local. E hoje os animais, eles possuem direito, eles têm direito. E por esses direitos é que nós estamos lutando, para que esses direitos eles sejam divulgados, sejam respeitados, enfim, em todo o Brasil. Com certeza. Eu acho que a gente pode começar conversando, doutora, sobre a situação dos animais, aqueles animais com tutores em condomínios. A gente já viu, tenho certeza que algumas convenções antigamente de condomínios é proibido ter animais em condomínio, ter animais nas suas unidades. Hoje em dia já não pode mais existir essa proibição, estou correta? Exatamente. Hoje nós já temos um precedente judicial que garante o direito desses animais viverem em condomínio com os seus tutores. Então, em relação a isso, não há mais discussão. Só que a maior parte das convenções e dos regimentos internos ainda trazem normas que proíbem a presença de animais em condomínio. E essas convenções, esses regimentos internos, eles precisam ser atualizados de acordo também com as necessidades atuais, de acordo com esse novo olhar para o animal, porque hoje o animal ele faz parte das famílias brasileiras, e é o que nós chamamos de família multiespécie. Então, aquela família em que há um humano e um animal e que se vinculam por um laço de afetividade, que é o que nós vemos, essa é considerada uma família multiespécie. E, claro, quando um tutor ele vai buscar um condomínio, ele não só está preocupado com a sua segurança, o seu lazer, mas também ele busca um espaço para que o animal possa utilizar, como as áreas pets, por exemplo, e que ele seja respeitado, e que muitas das vezes não é, como nós sabemos. Perfeito. Doutora Camila, prazer falar com a senhora, João Edson. Quando nós temos duas leis sobre o mesmo fator, ela termina gerando conflito, né? Como fazer? Existe um tempo, um limite para adequação? Já passou dessa hora? Porque a gente vê muito conflito justamente por isso. A convenção do condomínio tem uma determinação que ela, na realidade, não poderia, porque existe uma lei maior em relação a isso. Mas ainda não revogar ou sequer modificar ou modernizar essa legislação. Como lidar com isso? Até mesmo em razão de uma hierarquia entre normas, caso essa convenção, esse regulamento interno, esse regimento interno esteja de acordo com a lei deve ser aplicada. Então, o síndico ele deve observar essa lei e, é claro, ele deve buscar levar essa questão
para uma assembleia para que aquela convenção ela possa ser alterada. Mas enquanto não há uma alteração de uma convenção, às vezes uma convenção ela é de 1970 e não está mais de acordo com essa nova realidade social que nós estamos vivendo, com a realidade daquele próprio condomínio. Então, o que deve ser aplicado é a lei. E caso o síndico não queira aplicar a lei, o tutor, que é o condômino tutor, ele deve buscar o judiciário para que o direito do animal ele seja garantido dentro do condomínio. Então, a lei ela deve ser aplicada no caso de uma convenção ou regimento interno desatualizado. E a regulamentação interna? Porque existem casos onde existe uma regulamentação à forma de conduzir o animal dentro, determinado elevador, no elevador só se for no colo, no chão. Dentro dessa legislação, existe alguma tipicidade em termos disso, ou isso depende exclusivamente da convenção ou de uma organização interna do condomínio? Doutora, vou aproveitar aqui a pergunta da Manuela, aqui já no nosso WhatsApp, que está dizendo que no prédio dela tem os espaços, que o pet não pode, só tem ali o espaço mesmo, o pet de passear, e ela não pode nem no braço, nem no colo, né, estar em outros espaços, se isso pode na lei, porque ela acha que o espaço ali é pouco e não vê problema, tanto para usar o elevador quanto nos outros espaços, mesmo que seja no braço do tutor. É uma questão, a gente vai parte muito para o bom senso, né, também, que essas questões de condomínio pesam muito. Exatamente. O que ocorre? Nós não temos uma lei federal que garanta o direito do animal circular pelas áreas comuns do condomínio. Então, a gente precisa levar, né, o síndico ele precisa levar essa questão para a Assembleia para que seja feito um regulamento interno, enfim. Mas, na maior parte das vezes, aquele regulamento interno ele traz normas abusivas que proíbem a circulação dos animais pelas áreas comuns. Isso é muito comum em vários estados do Brasil. Alguns estados, inclusive, possuem lei que garantem o direito do animal circular pelas áreas comuns, como é o caso de Santa Catarina, enfim. Mas a maior parte dos estados e das cidades não possuem lei. Então, nesse caso, o tutor ele deve buscar o judiciário, porque nós temos inúmeras decisões judiciais que garantem o direito do animal de circular pela área comum. A não ser que aquele animal ele venha causar um prejuízo à segurança, enfim, ao sossego dos demais tutores. Mas caso seja um animal que não venha causar nenhum tipo de prejuízo aos demais condôminos, não há por que você proibir aquele animal de circular. E nenhum tutor ele pode ser proibido também de entrar no elevador com o seu animal de estimação, ou de carregar também o animal no colo, ou de ser obrigado a segurar o animal para que ele não passe pela área comum e levá-lo para fora do condomínio, que também é uma conduta muito comum, que é uma conduta abusiva, é uma norma abusiva. Doutora Camila, só uma dúvida, só para reforçar, me desculpe interrompê-la, mas quando a senhora diz, eu vou dar um exemplo do meu prédio, a informação que tenho, por exemplo, é que eu não posso acessar o elevador social estando com o meu pet. É possível ou não? Me ficou com essa dúvida e com uma demanda bem pessoal. Eu respeito e uso de serviço, mas é passível de discussão essa decisão interna, doutor? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, existe uma lei municipal em que não faz mais a diferenciação entre elevador de serviço e social. Então, nesse caso, não há discussão, porque a própria lei ela fala que para evitar uma discriminação, ele pode, né, o tutor, que é o condômino, ele pode ingressar por qualquer elevador, já que não há uma diferenciação. Mas nos estados em que não existe uma lei como é o caso de vocês, deve-se respeitar o regulamento interno. Se o regulamento ele faz ali, ele vai direcionar para como o condomínio vai conduzir as regras. Uhum. Ele é uma regra interna, o regimento interno. Então, se a norma diz que você só pode entrar pelo elevador de serviço, eu não vejo nenhuma discussão, nenhum problema em você utilizar
o elevador de serviço, até por uma questão de boa convivência com os demais condôminos. Então, é uma questão de você viver em condomínio e respeitar também o direito daquele que, às vezes, não tem interesse, não gosta de animal. Porque eu digo que você não é obrigado a gostar de animal, mas você é obrigado a respeitar os direitos dos animais. Então, se existe uma norma fazendo essa diferenciação, eu não vejo por que discutir essa norma, já que o direito de circular com aquele animal ele está sendo garantido em condomínio. Então, nesse caso, eu não vejo nenhum problema. Professor, aqui a gente não tem essa lei como no Rio de Janeiro. Não tem. Depende de cada condomínio. O meu, por exemplo, teve uma discussão e hoje não existe mais diferenciação justamente por essa questão da discriminação. Mas é uma norma de cada condomínio. Perfeito. Olha, doutora, tem muita gente já registrando pergunta aqui, dúvida. Mas vou tocar a bola para a Carla, que ela é craque nesse assunto. E no segundo tempo eu vou colocando, continuem mandando as suas perguntas. Vou reforçar, Carla, só o nosso telefone 99803-5580. Aqui a gente também já teve essa questão dessa demanda sobre os animais de condomínio que a gente estava comentando. É sobre a questão de segurar o animal. Você vai descer com ele no elevador, ele tem que estar no colo. Ele não pode estar no chão. Ou você vai andar pela área comum, o animal tem que estar no colo, não pode estar no chão. Então, como não existe essa lei, doutora Camila, então vai sempre dessa questão dos regimentos e a gente fala sempre que em condomínio é isso, é o bom senso, né? Porque às vezes a pessoa tem uma pessoa idosa que tem um animal que ela não consegue ficar carregando, então ela tem que soltar o animal ali para fazer o passeio, mas sempre com a questão de estar na coleira, né? Que eu acho que é algo que é muito importante estar nesses registros. Ah, sim. E a questão, como você levantou, Carla, em carregar o animal do colo, eu vejo como uma norma abusiva. Por quê? A gente pode estar falando de um idoso que não vai conseguir carregar aquele animal no colo, ou uma pessoa que não tem condições de carregar. Então, eu vejo que essa norma ela pode ser questionada tanto no judiciário ou ser levada também à Assembleia para discutir em relação a essa norma, porque você pode estar ferindo o direito de ir e vir de condôminos, que são coproprietários de uma área comum. E é muito comum você verificar, sim, normas que proíbem a passagem do animal pela área comum. Eu não digo nem a circulação, enfim, mas a passagem. E muitos condôminos são obrigados, sim, a carregar o animal no colo, e eu vejo como uma norma abusiva que deve ser questionada. A questão da coleira, até por uma questão de segurança, os animais devem estar, sim, portando uma coleira, seja qualquer raça, e no caso de animais ferozes, eles são obrigados a utilizar a focinheira e um guia enforcador. Até mesmo porque inúmeros estados já possuem normas que obrigam a utilização de focinheira e guia enforcador. E nós vemos a todo momento pessoas feridas, enfim, conflitos, até mesmo crianças sendo mordidas em condomínio. Então, o tutor ele precisa também observar a sua guarda responsável. Ele é o guardião daquele animal. Então, ele também precisa observar alguns deveres como condômino, como tutor, ao conduzir aquele animal. E esses animais, eles devem também estar acompanhados, sempre acompanhados com maiores de 18 anos. Doutora Camila, desculpe interrompê-la, mas nós temos uma parada oficial da rede, o repórter CBN chega trazendo as principais notícias do dia e daqui a pouco a gente volta com o nosso quadro Defesa Animal. Peço que a senhora nos aguarde um pouco, é bem rápido, o repórter chega na sequência e daqui a pouco tem muito mais faleiro que te interessa aqui na nossa CBN Cuiabá. Estúdio CBN. Você está ouvindo Defesa Animal, com Carla Fahima. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Conselho de Classe.
Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 24 de abril de 2025. O governo federal vai ressarcir integralmente os valores descontados de forma ilegal de aposentados e pensionistas do INSS. A informação foi divulgada pela Controladoria Geral da União. O órgão não informou, no entanto, a quantidade total de devoluções ou um prazo para o ressarcimento e disse que vai apresentar um plano sobre o tema nos próximos dias. A manifestação ocorre após uma operação contra fraudes no Instituto. O chefe do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido e outros 5 servidores públicos foram afastados dos cargos. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora clínica com o aumento da pressão arterial, segundo o boletim médico divulgado hoje pelo Hospital DF Star em Brasília, onde está internado. Também houve piora dos exames hepáticos. Bolsonaro continua na UTI e será submetido a novos exames de imagem. O ex-presidente está hospitalizado há 12 dias após passar por uma cirurgia no intestino. 18 pessoas foram presas em Mato Grosso durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo suspeito de aplicar golpes online. As investigações apontam que a prática gerou um prejuízo de 55 milhões de reais às vítimas. Os agentes também cumpriram 18 mandados de busca e apreensão. Mais de 90 mil pessoas já passaram pela Basílica de São Pedro para se despedir do Papa Francisco desde o início do velório até às 7 horas da noite de hoje, no horário local. O número foi atualizado pelo Vaticano. O sepultamento está marcado para o sábado, na Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma. Francisco declarou que queria ser enterrado no local e não na cripta da Basílica de São Pedro, como ocorre há mais de 3 séculos. O local poderá ser visitado a partir do próximo domingo. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dirigir o futuro hoje? Na GWM Canopus você encontra as melhores ofertas para sair de carro 0 km. Confira! Raval H6 PHEV 19 por apenas R$244 mil. E Raval H6 PHEV 34 por apenas R$286 mil. Com recompra garantida e você escolhe até 2 ofertas de sua preferência. 100% da tabela FIP no seu seminovo ou taxa 0% ou 1 ano de seguro grátis. Consulte condições na GWM Canopus Veículos. Em Cuiabá, na Avenida Fernando Correia. Desacelere, seu bem maior é a vida. Um encontro de vozes femininas que inspiram e conectam. CBN Múltiplas. Com Luciana Monduzzi. Toda quinta, às 2 da tarde, no programa Estúdio CBN Cuiabá. Tá pensando em crescer, tá querendo estudar. Acelera e fecha com a Fato, vem, corre pra matricular.
Fato é pensar no presente, estudar no presencial, no online as coisas pra frente. Inteligente, chega com a gente, foco total. Vem pra fato, vem pra fato. Se quer passar no Enem, vem que tem, vem pra fato. Vem pra fato, vem pra fato. Se quer passar no Enem, aqui na Fato fica fácil. Fato Enem. Agende seu concurso com bolsas de até 100%. É fato. Quem faz a prova. Capital Premiado. Capital Premiado Sicredi. Você conta com a sorte hoje e com o retorno amanhã. A cada R$25 investidos no capital social, você ganha um número da sorte. E com investimentos programados, você dobra suas chances de ganhar uma SW4, 3 Hilux, 6 Onix e mais de 200 TVs. Vai e dê dose da sua fé. Conquiste o que quiser. Capital Premiado Sicredi. Participe. Campanha autorizada pela SPA do Ministério da Fazenda. Consulte o regulamento. Uma internet segura, estável e que não te deixa na mão? A Cuiabá Fibra é a melhor opção. Somos especialistas em internet fibra óptica e telefonia móvel. Temos planos para todas as suas necessidades. Você merece viver essa experiência. Entre em contato pelo 0800 760 9090 e garanta a sua conexão. Cuiabá Fibra, a nova era da conectividade. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agronegócios. Às terças, o jornalista Cassiano Ribeiro, da revista Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, às 9 da manhã, ele se junta a Marcos Vinícius Gasques e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. CBN Auto Esporte, também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação: Frederico Goulart.
WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Você está ouvindo Defesa Animal, com Carla Fahima. Volta, 15 horas 42 minutos desta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Seguimos com Defesa Animal. Professor João Edson, hoje presencialmente, 100% restabelecido aqui na nossa bancada. Carla Fahima ao meu lado e a doutora Camila online contribuindo e muito aqui com o nosso faleiro na causa animal. Carla, fica à vontade, a gente nessa reta final tem muito assunto importante para conversar com a doutora. Tem sim, eu acho que um grande tema, o mais polêmico de todos, são os animais comunitários. Né, doutora? Para quem não sabe, os animais comunitários são aqueles que, apesar de não ter um vínculo estabelecido com uma única pessoa, eles residem ali na área do condomínio, seja um condomínio horizontal ou vertical, e vários moradores cuidam dele, são responsáveis pela alimentação, pela castração, pela vacinação e tudo isso. E esse é um embate aqui em Cuiabá, eu acredito que em todo o Brasil, que a doutora Camila pode confirmar com a gente. Quais são as maiores demandas assim, que a gente pode comentar, doutora, sobre essa questão dos animais comunitários? Bom, como você falou, Carla, realmente é uma questão que ocorre em todo o Brasil. Por quê? Hoje nós temos mais de 30 milhões de animais abandonados. E os animais comunitários, eles são animais que estão em situação de rua, num primeiro momento, mas que procuram um determinado espaço como um condomínio para viver. Na área comum, normalmente são gatinhos que vão chegando por conta da alimentação, os condôminos vão dando alimentação, eles vão criando um vínculo com aquele espaço, com aqueles condôminos que passam a ter um vínculo de afetividade com eles e eles também com aqueles condôminos. Então, eles passam a viver naquele condomínio, na área comum, sendo alimentados, cuidados por inúmeros condôminos. Nós temos a Lei 10.740 de 2018, que é do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul. Então, ele reconhece esses animais comunitários, eles podem viver naquela área comum, só que sempre haverá conflitos, porque, de um lado, você tem condôminos que querem cuidar daqueles gatinhos na área comum, mas você também vai ter condôminos que não querem a presença daqueles animais pela área comum, por conta da sujeira, porque acham que são animais em situação de rua, mas eles ganham uma proteção especial com a lei que garante o direito daqueles animais permanecerem. E aí, a lei estadual do Mato Grosso do Sul diz o seguinte, que Mato os animais... Grosso eles aqui é nosso, doutora, só para as pessoas não do se Mato confundirem. Grosso, desculpa. Perdão. Mato Grosso. Então o pessoal vai falar, ué, mas Enfim. é outra lei do outro estado? Não, Sim, é nossa aqui mesmo, é do Mato Grosso. É a Lei 10.740 do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso. E aí, aqueles animais, eles têm o direito de permanecer na área comum do condomínio, sendo alimentados pelos condôminos, e às vezes isso vira um conflito, e isso em vários condomínios em todo o Brasil. Essa é uma questão que você não vai verificar em nenhum regimento interno, não vai encontrar uma regulamentação, eu nunca encontrei em nenhum regimento interno, em nenhuma convenção que fale da questão do animal comunitário, porque é uma questão recente, a partir de 2008, que surgiu a primeira lei, foi aqui do Rio de Janeiro falando, e os outros estados e municípios, enfim, também tiveram essa produção legislativa. Essa questão é uma questão que deve ser levada em assembleia, porque a lei existe, ela deve ser cumprida, deve ser garantido o direito desses animais comunitários, mas muitas das vezes essa questão chega ao judiciário por conta
de condôminos não quererem, ou enfim, ou síndicos que não querem a presença desses animais ali na área comum. Então, é interessante que a lei estadual do Estado do Mato Grosso, ela fala que o condomínio ele deve realizar um cadastro, então o condomínio deve realizar o cadastro, até por conta de controle populacional, de vacinação, porque você garantindo os direitos desses animais sendo castrados, eles não vão se proliferar tão rapidamente. Então, você vai saber o quantitativo de animais que vivem ali naquele condomínio. E isso, você controlando e cuidando daqueles animais que inicialmente estavam em situação de rua, você também vai estar cuidando dos condôminos, das pessoas. Por quê? Um animal que não é castrado, não é vacinado, ele pode sim levar um tipo de zoonose, uma doença para um condômino. Então, é dever do síndico também se preocupar com esses animais que vivem na área externa. A lei de vocês ela é interessante porque aqui a gente fala como uma orientação, realizar esse cadastramento no próprio condomínio, enfim, dos próprios protetores, como nós chamamos, né, que são esses condôminos que cuidam dos animais, terem essa responsabilidade em relação aos animais, como cuidados, vacinação, e a lei de vocês ela é bem taxativa no sentido de falar, olha, a competência para cuidar desses animais comunitários é do próprio condômino. Então, o condômino ele deve ser registrado. Te interromper, doutora Camila, que a gente entra numa grande discussão que eu venho acompanhando, que você comentou. A lei ela é bem taxativa. Você vai cadastrar pelo menos uma pessoa responsável na administração do condomínio, que ela vai ser responsável pelos animais, que a maioria das vezes tem mais de dois gatinhos, como a senhora comentou. E a gente entra num grande debate que eu venho percebendo. As pessoas, elas estão um pouco receosas de fazer esse cadastro por conta de uma possível responsabilidade civil posterior. Vamos supor que o gatinho está ali vivendo. Aí a pessoa foi lá e falou, não, eu sou a moradora que cuida, que leva para castrar, que leva para vacinar, e o animal está em pleno estado de saúde dele perfeito. Só que aí ele subiu no carro, aí vem aquelas alegações, né, dos outros moradores. Ai, meu carro está arranhado. Ai, tenho minha moto, arranhou minha moto. E as pessoas estão com receio. Será que se a partir do momento que eu me colocar como responsável pelo aquele animal, eu também vou ser responsável pelos atos dele ali dentro do condomínio? Esse é um receio muito comum. É um receio aqui também dos condôminos, enfim, dos protetores de uma forma geral que cuidam desses animais. E sempre vem essa questão, se arranharem o carro, a responsabilidade é de quem? É do condomínio? É do tutor? É daquele que cuida do animal? Mas é só uma pessoa que cuida daquele animal, daqueles animais, enfim. Nós não temos uma decisão, porque, na verdade, lei não existe falando em relação a isso. Mas se você... Até porque a lei, principalmente do Mato Grosso, né, do estado do Mato Grosso, ela diz o seguinte, olha, você vai ser o responsável, você vai cuidar pelo aquele animal, então essa competência vai ser sua, do condômino que quer aquele animal ali dentro. Outros estados, enfim, aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos lei, no município do Rio de Janeiro nós temos lei que fala que a competência é do poder público. Então, essa é uma questão nova que precisa chegar ao judiciário. Já existe, eu já vi decisões judiciais que falam o seguinte, olha, aquele gatinho é um animal em situação de rua, então o protetor ele está apenas colaborando com o papel que é do poder público. Mas a nossa Constituição, então, ele não pode ser responsabilizado civilmente pelo aquele dano, caso o animal venha causar um dano a um patrimônio de um terceiro. Então, é uma questão muito nova e que precisa ainda chegar ao judiciário para que o judiciário se manifeste. Mas, das vezes em que o judiciário se manifestou em relação a esse assunto, foi eximindo o condômino, que é o protetor do animal, dessa responsabilidade. Até porque muitas pessoas falam, o gatinho arranhou o meu carro, esses gatos arranham o meu carro. Mas nunca se comprovou efetivamente que um gato pudesse arranhar um carro. E alguns especialistas em felinos falam que não é possível.
Então, esse dano, efetivamente, ele nunca foi comprovado, porque você precisa comprovar o que você alega. Sim, é uma discussão então, muito grande, ainda uma questão bem delicada. Muito grande, muito delicada. Mas eu entendo que o protetor ele não pode ser responsabilizado pelo aquele animal, caso ele venha causar um prejuízo a terceiro. Agora, se vai ser o condomínio, se vai ser o poder público, eu entendo que a nossa Constituição ela fala que a proteção é um dever de todos, da coletividade e do poder público. Então, é uma questão que eu acho que precisa chegar mais ao judiciário para que o judiciário se manifeste e que o próprio legislador ele dá essa proteção especial a esses animais que, de início, estavam em situação de rua. Isso acontece, porque ele fala, olha, você é um animal comunitário, você tem direito de permanecer naquela área comum, ali virou a sua moradia. Então, esse animal comunitário, ao meu ver, ele possui uma proteção especial, diferentemente daquele animal que está na rua, que não está sendo cuidado por ninguém. Eu vejo essa diferenciação, embora o legislador não faça efetivamente. De um lado, você quer a responsabilização apenas do poder público, porque entende que é um animal em situação de rua, mas alguns querem a responsabilidade do próprio condomínio. Eu já vi condomínios ingressar o condomínio ARC, e aí o condomínio, por meio do síndico, representado pelo síndico, vai dizer, olha, mas eu estou cumprindo porque a lei diz que eu não posso tirar esses animais daqui. Então, o condomínio também vai ser responsável. E aí o protetor também, ele argumenta que ele não pode ser responsável pelos animais. Eu entendo por uma responsabilização da coletividade do condomínio, representado pelo síndico, porque todos aqui representam a coletividade e, é claro, do poder público, que precisa realizar políticas públicas para que não haja mais esse aumento, né, para que ocorra um controle populacional dos animais. E para ver também estímulo, né, Carla, doutora Camila, a gente acabou perdendo a conexão, mas é importante ressaltar, tantos animais abandonados, a situação de rua é tão grande, e quando um condomínio tem essa boa intenção, não é, professor, de acolher, de alimentar, é claro que tem as obrigações, mas também tem que ter um olhar de parcimônia, um olhar ali dividindo essa responsabilidade, porque é um gesto de amor diante de um cenário crítico que a gente acompanha. A gente acabam resolvendo um problema que é um problema de falta de política pública. Sim. Seria uma responsabilidade dos municípios, né, esse cuidado com os animais em situação de rua. Quando não existem pessoas que solidarizam, que têm essa empatia pela causa, que não seja levado ao condomínio, aos demais condôminos, como uma obrigação pesada. Agora a gente vai ter que cuidar desses animais. Ninguém ia estar ali por eles, são animais que não escolheram estar ali naquela situação. Se eles pudessem, com certeza eles queriam ter casa, eu queria ter uma pessoa... carinho, cuidado. Todo esse cuidado. Então, os condomínios hoje, eles precisam levar também essas pautas quando chegam diversas situações de moradores que já chegaram a judicializar essa questão. Aí depois os síndicos, os condomínios agem como se fosse uma obrigação horrível ter que fornecer um pouquinho de ração para aquele animal, ter que fornecer um abrigo adequado. A gente tem um exemplo aqui no nosso estado vizinho, ali em Campo Grande, teve um gato num condomínio que foi reconhecido, ele ganhou uma casa, ele ganhou um local, e os felinos, principalmente, eles se acostumam com aquele local. Se ele está acostumado a ser alimentado só ali, se colocar uma caminha para ele só ali, ele vai ficar só ali, ele não vai querer andar no resto do condomínio inteiro. Então, a gente precisa um pouco desse cuidado também, dessa delicadeza dos condomínios e dos condôminos em levar essa questão. E a questão de riscar veículo, ele risca quando alguém ataca ele, que ele tem que correr, que ele faz um esforço enorme. Se ele estiver só deitadinho ali, eu também não consigo imaginar um gato riscando. O único problema do condomínio é a relação, muitas vezes, do confronto. Quando ele está assustado, com medo, lógico que ele... lembrar que ele solta a unha, né? Então ele faz isso. O que eu vejo é que a gente esqueceu aquilo que deveria ser básico do ser humano, né? Um bom diálogo. Porque se o animal está ali, é comum, não precisaria, se a gente tivesse educação, não precisaria nem da lei. É verdade que a lei, ela nivela, estabelece um padrão. Mas o tal bom senso, como a doutora falou, a Carla falou,
Parece óbvio, a gente precisa falar aqui do óbvio, porque eu vejo o comportamento, muitas vezes é o tutor que precisa da educação, porque eu vejo e fico assustada com o comportamento, como, por exemplo, o tutor achar que, como é uma área comum para o pet fazer ali, né, o xixi, o cocô, ele não precisa catar. E sabe por quê? Porque o funcionário vai limpar. Não, é o seu pet. Você não pode fugir da sua obrigação. Então, se a gente começar olhando para dentro, fazendo a nossa parte, amparados pela lei, como a doutora muito bem disse, mas ela usou palavras como bom senso, conversa, para chegar aí a esse denominador. Doutora Camila, infelizmente nós caminhamos para o fim. Fique à vontade para as considerações finais, já agradecendo e muito a sua participação por aqui. Só relembrando que o Distrito Federal, ele reconheceu essa responsabilidade compartilhada de todos, da coletividade e do poder público. Então, eu acho que eu termino com essa frase que é dever de todos, não só do poder público, mas da coletividade, a proteção dos animais. E hoje nós estamos vivendo uma situação crítica no nosso país, em que são mais de 30 milhões abandonados e que estão em situação de rua e que precisam de um lar, precisam de uma família. Então, eu acho que todos nós temos que nos conscientizar dessa problemática para que juntos possamos ajudar aos animais, porque em prol deles que nós estamos lutando, seja como advogada, como ativista, como protetora, cada um com a sua responsabilidade e atuação. Então, eu agradeço muito, Carla, pelo convite, a todos vocês, professor, também a nossa colega Marcela. aqui, Marcela, enfim. E eu só agradeço por esse espaço e por poder estar falando sobre esse assunto que é tão relevante. Portas abertas sempre, doutora. Com certeza teremos assunto, porque temos Carla Farrima aqui comandando esse quadro e colocando debates importantes. Carla, reta final, se faltou algo também, fique à vontade. Não, eu agradeço imensamente a doutora Camila estar aqui com a gente lembrando que ela já esteve aqui, então a gente vê que é um assunto que ainda a gente precisa reforçar, trazer essa consciência das pessoas para olharem os animais com um pouquinho mais de empatia, tanto por aqueles que cuidam, que gostam, e aqueles que, é o que a doutora falou, você não precisa gostar, mas você tem que respeitar o direito dos animais e o direito do outro também de fazer esse cuidado com eles. Então, muito obrigada, doutora, pelo espaço, por estar aqui com a gente conversando um pouco mais sobre isso. E quem quiser, né, participar também, a doutora Camila dá cursos de workshop sobre o direito dos animais em condomínio também, para a gente estar sempre por dentro das novas leis. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até semana que vem, Carla. Vamos estar aqui semana que vem. Feriadão. Ai, feriado. Não, dia 8 a gente volta. Dia do trabalho a gente não trabalha. Nós somos estranhos, né? No dia do trabalho não trabalha. Estamos de folga, mas no dia 8 teremos uma pauta dupla, então. Estaremos aqui com mais um convidado, mas